Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. Definição de uma função afim. Uma função afim é do tipo y igual a kx mais b. O k e o b são constantes. O x é uma variável independente, ou seja, é o objeto, e pode tomar qualquer valor do domínio. Enquanto que o y é uma variável dependente, é a imagem, pois depende do valor de x, ou seja, do objeto. O y depende do valor do objeto. O gráfico de uma função afim é uma reta. Super importante. Temos aqui o referencial cartesiano para representar as retas e temos a função afim. Esta constante, a constante k, denomina-se declive, pois se o k é maior que zero, a função é crescente. Isto quer dizer o quê? O declive diz respeito à inclinação. Quer dizer que a função cresce, ou seja, está a subir. Está a subir. E se o k é menor que zero, a função é decrescente. Isto quer dizer o quê? É uma reta que desce. Obviamente está a descer. E se o k for igual a zero, a função é constante, ou seja, é uma reta que se mantém constante, ou seja, não sobe e não desce. Vamos agora para a constante b, que é ordenada na origem, ou seja, a imagem de zero. Vamos agora obter o b para cada uma das funções. Na função f, o b é 4. Porquê? Porque ele interseta o eixo dos y no 4. Vamos agora para a função g. Ele interseta o eixo dos y em aproximadamente menos 1,5. Então, neste caso, o b seria menos 1,5. Agora, vamos para a função h. Ele interseta o eixo dos y onde? No menos 3. Então, o b seria menos 3. Vamos agora para casos particulares da função afim, que é do género y igual a kx mais b. Se o k for diferente de zero, ou seja, este k, que é o declive, e o b for igual a zero, ou seja, a ordenada na origem é zero, ou seja, a imagem de zero é zero, então é uma função linear. Isto quer dizer o quê? Se o k for maior que zero e o b igual a zero, isso quer dizer que a imagem de zero é zero, significa que ele irá passar na origem do referencial e a função será crescente, ou seja, será uma reta deste género. Se o k for menor que zero, ou seja, o declive menor que zero, e o b for igual a zero, ou seja, a imagem de zero é zero, significa que a reta passará na origem do referencial e será decrescente a função. Desta forma, todas as funções lineares são quê? São funções que são também afins, cuja representação gráfica é uma reta que passa na origem. E é representado desta forma y igual a kx. Não introduzimos o b, porque o b é igual a zero. E agora, se o k for igual a zero e o b diferente de zero, quer dizer que o declive é zero e a imagem de zero é diferente de zero, então estamos perante uma função constante. Vejamos. Vamos para o primeiro caso que o b é maior que zero. Ou seja, ele irá intersetar o eixo dos y na parte superior do eixo das abscissas, onde o y é positivo. E sendo o k igual a zero, significa que a função é constante. Então estamos perante uma situação
Assim, o gráfico será deste género. Quando o b é menor que 0 e o declive é igual a 0, significa que estamos perante uma função também que é constante, mas ele irá interceptar o eixo dos y nesta zona, ou seja, abaixo do eixo das abscissas, onde o y é negativo. Desta forma, qualquer função que é constante é representada desta forma: y igual a b. Não vamos representar o k, porque o k é 0. E 0 vezes 1x é 0. Vamos agora para posições relativas de duas retas que representam funções afim. Aqui temos duas funções afim. Eu denomino aqui k de 1 para distinguir do k aqui de 2 e o b de 1 de b de 2. Para distinguir as duas funções afim, em vez do y, vou colocar f de x. Apesar de dar mais trabalho, mas dá jeito para distinguir. E aqui g de x. Quer dizer que o k de 1 é o declive de f e o b de 1 é a imagem na origem, ou seja, a imagem de 0. E o k2 é o declive da função g e o b de 2 é a imagem de 0. Vamos agora para o primeiro caso. Se o k de 1 for igual a k de 2, isto quer dizer o quê? Se o declive de f for igual ao declive de g, ou seja, se a inclinação das duas retas for igual e intersetarem o eixo dos y em pontos diferentes, então as retas são estritamente paralelas, ou seja, são retas que não se tocam, não se cruzam. Vamos agora para outro caso. Se o k de 1 for diferente do k de 2, isto quer dizer o quê? Se o declive da função f for diferente do declive da função g, então as retas têm diferentes inclinações. E se o b de 1 for igual ao b de 2, isto quer dizer o quê? Que eles intersetam o eixo dos y no mesmo local, então as retas são concorrentes, ou seja, intersetam-se. E intersetam-se no ponto Q, ponto 0B1 ou 0B2, porque o B1 é igual ao B2. Vamos para outro caso. Se o k de 1 for igual ao k de 2, ou seja, se o declive de f for igual ao declive de g, e o b de 1 for igual ao b2, ou seja, se se intersetarem no mesmo ponto no eixo dos y, então as retas são coincidentes. Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.